Não, 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 não. Olá, meus queridos inscritos no canal Jair Acabamentos em Construção Civil. Realmente é isto? Não. Não foi possível estar fazendo a realização da distribuição e a conclusão de um efeito marmorato artístico em uma parede de gesso. Vamos conferir essa questão aí agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e no ato da inscrição, ativem o ícone de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas postagens aqui no canal. E no canto superior direito da sua tela, existe um ícone de informações, o qual vocês conferem vídeos relacionados ao que vocês estão assistindo, vídeos anteriores e posteriores também, ok? Vamos lá então! Infelizmente vocês não vão poder conferir o marmorato artístico, tá? Eu estou isolando ele por conta de um problema. Por mais que eu utilizei a minha PFT para estar fazendo toda a preparação da parede, né? Acabou-se ainda ficando algumas imperfeições ainda na parede, umas irregularidades bem consideráveis. Eu fiz a primeira distribuição com marmorato, tá? Utilizando uma espátula da Tigre. Depois eu vou falar sobre essa ferramenta que eu recomendo para estar fazendo marmorato com ela, mas infelizmente por conta das imperfeições da parede de gesso, principalmente, que é o motivo que agravou mais, não foi possível estar fazendo o marmorato nessa parede. Poderia ser feito sim uma marmorização, mas o marmorato não, por conta das ondulações que o gesso tem nessa parede. Essas manchas aqui estão mais claras, no caso vamos ver, esta aqui, tá? Vão abaixando a câmera, vocês vão vendo pontos de falha, ó. Esses pontos aqui, outro ponto aqui, tá vendo? Todos esses pontos de falha que acabou ficando na parede, são todas ondulações do gesso, tá? Então, conforme eu ia fazendo a distribuição da textura do texturato da Souvenir com a minha espátula, ia ficando muito rente a película aqui, tá certo? Então, conforme a espessura da película fina da camada de um marmorato numa área mais uniforme e com essa aqui que estava com uma ondulação, acaba se tendo uma diferença. Se aqui está fina, aqui ficaria muito mais fina ainda, tá, pessoal? Então isso acabava assim, então, agravando o problema e sobressaindo então as ondulações da parede de gesso. E para isolar uma ondulação de parede de gesso não é nada fácil, tá, pessoal? Então a gente teria que entrar com várias e várias camadas, corroer as ondulações, daria muito trabalho. Eu apliquei 2 camadas de massa acrílica para uniformizar essa parede, com a PFT minha aqui, tá? Como eu disse para vocês, ela uniformizou bastante a parede,
mas infelizmente ficou algumas ondulações aí bem considerável, o qual me atrapalhou seriamente nesse projeto aí de marmorato, tá? Mas eu não vou poder estar fazendo por conta que o cliente já está de mudança e vamos aguardar essa obra para futuramente, se possível, tá? Então a gente só conferiu aqui a nossa marmorização artística na área da cozinha, que eu consegui finalizar, e infelizmente essa área aqui ficou-se então sem finalizar por conta desses problemas aí. Me desculpem, mas quando eu pegar uma parede mais uniforme, que não seja de gesso, eu gostaria de estar fazendo a distribuição e mostrando para vocês certinho isso aí, ok? Por que é possível uma marmorização artística em uma parede de gesso que tenha irregularidades, e por que não é possível um marmorato em uma parede de gesso que tenha irregularidades também? As paredes são as mesmas praticamente, tá? É parede de gesso também, essa aqui é o lado e também essa aqui é parede de gesso. Tem imperfeição nessa parede? Também tem. Aqui também tem? Tem, mas só que estava com mais imperfeições. E também as imperfeições estavam meio que concentradas, estavam umas lombadas meio que próximas, mais ou menos em circulares assim, mais ou menos, em vários pontos, tá? Tem só nessa parte de 2 metros, já tinha ali uns 5 pontos que vocês puderam ver aí de imperfeição, a qual eu não consegui cobrir com 2 demãos de massa acrílica, tá, pessoal? Então imaginem só, se a gente faz o processo de marmorato de uma forma que é totalmente diferente do projeto de marmorização artística. A distribuição das texturas numa marmorização artística com o marmorato são totalmente diferentes. Tanto a forma de distribuir, tanto a forma de utilizar de ferramentas. As ferramentas são diferentes. Na marmorização artística, a gente utiliza uma desempenadeira, bucha vegetal e pincel. Particularmente, são as 3 ferramentas que eu mais utilizo para uma marmorização artística. Já o marmorato, não, é somente uma espátula da Tigre que eu costumo utilizar no marmorato, tá? Então, pessoal, vejam só, essa espátula da Tigre, ela precisa estar muito bem afiada, com um corte bem próximo mesmo a uma lâmina de uma faca, bem afiada, e faço uma compressão bem forte com a textura, com o texturato, e fazendo a distribuição aleatória da textura. Só que fazendo isso, com uma compressão bem forte e uma espátula afiada, vai fazer deixar uma película bem fina da textura em cima da superfície da parede. E essa película bem fina, quando se encontra com imperfeições ovais, circulares, lombadas na parede, o que acontece? Fica muito mais fina ainda. Então eu aplico 2 demãos do marmorato, essas imperfeições concentradas e lombadas acabam se não cobrindo com a textura. O texturado da sublime não consegue cobrir. Por quê? Porque está irregular, está disforme. Imagina, aqui nessa área está concentrada, com uma lombadinha, e ao lado circular não está. Quer dizer, aqui ficou uniforme ao redor dessa lombada, tá? E no meio não ficou. Então nesse meio não consegue penetrar e fixar a textura. Fica se faltando textura, tá? E na lateral não. Então foi isso que aconteceu em vários pontos dessa parede, não sendo possível fazer. Agora, no caso de uma marmorização artística, o processo é diferente. A espessura da textura é diferente, tá? É mais concentradinha, não é uma película muito fina quanto ao do marmorato. Pode estar fazendo uma película mais grossa da textura, utilizo bucha vegetal, né? A camada é mais grossa, o processo é totalmente diferente. Então, essa é uma das vantagens em fazer uma marmorização artística. Ela é possível até mesmo em paredes irregulares, no caso, como aqui não foi. E quando vocês, pintores, pegam uma obra aí, de uma reforma de algumas construtoras, vocês sabem como que é complicado, né? Então acaba se deparando com situações assim, no qual vocês precisam estar corrigindo uma parede, uma situação assim, fica bem complicado, né? No caso aqui, para se corrigir uma parede desse jeito, precisaria estar entrando com serra mármore, para estar caçando essas lombadas que são em vários pontos, né? Para depois entrar com várias camadas de massa acrílica, ou até mesmo uma outra camada mais uniforme de gesso,
para uniformizar. Aí estaria dando muito mais trabalho e, infelizmente, no caso, o cliente estava com pressa e para estar se mudando num apartamento e não foi possível, então, por esses motivos, tá, pessoal? Então, essas diferenças. Marmorização artística é possível em qualquer superfície. Se vocês se depararem com uma situação assim, se o cliente não tiver muita pressa, vocês podem estar tentando uniformizar com o próprio gesso a parede como um todo, caso ele queira um marmorado. Se não, vocês podem estar indicando uma marmorização artística, a qual será possível sim. Ok, pessoal? Espero que vocês entenderam essa situação. No canal aqui é interessante que eu passo as glórias, mas os nossos tropeços também, né? As nossas dificuldades que encontramos aí. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui, meus queridos. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram realmente, já sabem, deixem seu like, se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos e até mais!